Para você que é empreendedor imobiliário, não fique assustado. Parece-me que a reforma tributária é uma luz no fim do túnel para o seu segmento, onde a carga tributária pode inclusive ser reduzida. Vamos falar sobre reforma tributária, trazer aqui o assunto, as questões das operações imobiliárias. É muito comum no mercado nós termos pessoas físicas e empresários que sobrevivem da atividade imobiliária, fazem os seus negócios, fazem o seu patrimônio em cima da atividade imobiliária. Então, primeiro, o foco é falar um pouquinho das regras de tributação para a atividade imobiliária. Vou nortear em dois grupos, pessoas físicas e pessoas jurídicas. No caso da pessoa física, quando nós falamos em atividade imobiliária, nós estamos falando especificamente do locador. Então ele pode ser equiparado a ser contribuinte do IBS e do CBS, se ele estiver atendendo aos requisitos ali da lei. Ou seja, se ele tiver 4 imóveis ou mais, já 4 e uma renda superior a R$240 mil, ele se equipara a uma empresa para fins do IBS e do CBS. Tá? E agora, se ele tem uma renda superior a R$240 mil em 20%, mesmo que com um único imóvel, ele também pode ser equiparado a contribuinte do IBS e CBS. Bom, recapitulando, o que é o IBS e o CBS? O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS e o ISS. Já o CBS, o PIS e o COFINS. Então, nós começamos a reforma tributária agora em 2026 de maneira prática, já com a implantação desses novos tributos, IBS, CBS. O imposto seletivo ainda carece regulamentação, mas já estamos bem adiantados, né? Então, um novo modelo de tributação vem agora, né? Um novo cenário, onde nós teremos aí pessoas físicas sendo tributadas igual a pessoa jurídica nos impostos sobre o consumo. Ficou lá nos impostos sobre a renda somente aquilo que é imposto de renda, lá a pessoa física, né, no CPF, e nas pessoas jurídicas o imposto de renda e a contribuição social. Quando nós falarmos em impostos sobre consumos, nós estamos falando de IBS, CBS e imposto seletivo. Essa é a tônica da reforma tributária. Pois bem, então nós vamos abordar nos próximos blocos, e neste já começaremos, o seguinte tema: incorporação imobiliária, loteamento, compra e venda de imóveis, locação de imóveis e administração de imóveis. Então, vamos focar agora na incorporação imobiliária. O que é o incorporador imobiliário? É aquela pessoa que detém o recurso financeiro e ele resolve prover um empreendimento com esses recursos financeiros e fazer ali unidades imobiliárias ou uma unidade imobiliária que ele agrega ao solo a construção de imóveis residenciais, edifícios. Então aí nós temos o incorporador, aquela pessoa que detém o recurso, ele encontra a área e desenvolve um empreendimento. Pode ser de forma própria, com estrutura própria, pode ser com subcontratação de construtoras, mas enfim, o conceito do incorporador é aquele que pega ali um terreno, por exemplo, e constrói um edifício, constrói casas com intuito de venda. Bom, muito bem. Então, primeira regrinha, nós falamos aí do que é o incorporador. Agora, vamos falar um pouquinho qual será a alíquota do IBS e CBS. Nós trabalhamos com a alíquota estimada de 28%. E a atividade imobiliária, ela está nas atividades
com tratamentos específicos. Então, tem uma previsão legal que essas atividades ela tem uma redução de 50% na alíquota. Então, primeira regra, 50% da alíquota, ou seja, ela contribuirá com 14% de IBS e CBS. Imposto seletivo não há nessa operação. Bom, definimos a alíquota. Vamos definir qual é o fato gerador. O fato gerador é a venda do imóvel, da unidade imobiliária. Agora, o momento do pagamento do imposto é em cada parcela recebida. Importante. Então, na contabilidade, nós tratamos o regime de competência para reconhecer as receitas e para a tributação, regime de caixa, de acordo com os recebimentos e pagamentos. Onde o imposto será devido? Né? Que a gente está falando do imposto sobre consumo, será tributado no destino. Então, o imposto será devido onde está o imóvel. Então, o IBS vai para o local do imóvel, o município ali, a prefeitura que está sediando aquele imóvel. Olha quantas coisas importantes nós já falamos. Agora, então como é que eu calculo o valor do imposto? Nós temos que trazer para o nosso modelo 2 atores. O ajuste, a base de ajuste que é permitida, o redutor de ajuste, esse é o termo certo, e o redutor social. Então, se nós estivermos falando de incorporação imobiliária, imóveis residenciais, urbanos ou rural, nós vamos trazer, primeira coisa, o redutor de ajuste. O redutor de ajuste, ele pode surgir de 2 formas. A primeira, gastos que eu tive com aquele imóvel para formar ele até 31 de dezembro de 2026. Então, fiz lá um empreendimento, vou vender o apartamento por 2 milhões. Gastei 1 milhão. Está lá na minha contabilidade ou lá no meu imposto de renda pessoa física, 1 milhão. Então, tenho ali 1 milhão de ganho. Muito bem. Primeira regra. Ou, por opção do contribuinte, uma segunda regra. Vamos trazer para a cena um outro ator, que é o CIB, o Cadastro de Imóveis Brasileiro, onde o poder público vai estabelecer o valor de cada imóvel no Brasil, um valor de referência, simplificando a tabela FIPE de imóveis. Então, com base na tabela FIPE, aquele valor de referência, é um redutor. Então, vendi por 2, tiro o redutor. No nosso exemplo, 1 milhão. Então, sobrou uma base de 1 milhão para pagar. E aí eu tenho ainda o redutor social. É imóvel novo? É imóvel novo. É residencial? É residencial. Então, eu posso ainda deduzir 100 mil do redutor social. Então, nós teremos o quê? Uma base de cálculo de 900 mil. Sobre esses 900 mil, nós calculamos 14%. É essa a regrinha do jogo. Tá? Mas a legislação fala que é não cumulativo, que eu posso tomar crédito sobre as aquisições e serviços que eu faço. É verdade, a legislação permite. Entretanto, há vedação para aqueles valores que foram utilizados no redutor de ajuste, esses valores não podem ser utilizados novamente, senão nós estaríamos usando crédito em duplicidade. Então, legal, vamos recapitular? Eu tenho o valor de venda, eu tenho a data do fato gerador, que é a data da alienação ali, da formalização do contrato, eu tenho o meu redutor de ajuste, que é em tese quanto que eu gastei, ou a tabela FIPE dos imóveis, e o redutor social. Sobraram ali 900 mil no nosso exemplo. Sobre os 900 mil, calcula-se 14%. Calculou 14%, abate-se eventuais créditos. Esse é o valor do imposto devido. Tá? Agora, o momento do recolhimento deste imposto é quando eu recebo a parcela. Então, o recebimento acontece em cada
o pagamento do imposto ele vai ser proporcional a cada parcela recebida. Então, em linhas gerais, é assim que vai funcionar a questão da incorporação imobiliária com a entrada do IBS e CBS. E nós já podemos embarcar no mesmo tema, que é muito similar, a compra e venda de imóveis, com algumas características, tá? Com algumas situações diferentes. Então, na compra e venda de imóveis. Então, nós falamos da incorporação, agora eu trago para a cena a compra e venda de imóveis. Eu vendi um imóvel por 2 milhões. Fato gerador, a venda do imóvel. Simplesmente compra e venda, tá? Eu não construí esse imóvel, eu comprei no mercado, estou vendendo. Então, fato gerador é a venda. Momento do pagamento, a venda, ali a assinatura do contrato, alienação. Qual que é a regra? Tem o redutor de ajuste? Tenho. Qual é o redutor? O redutor é a tabela FIP, como falamos, dos imóveis, ou o valor de aquisição a partir de 2027. Então, paguei naquele imóvel 1 milhão. Nossa base de tributação, 1 milhão. E o redutor social? Não tem. O redutor social só teria quando o imóvel é novo, lá na construção para venda ou na incorporação, onde o imóvel ele tem que ser imóvel não ocupado nenhuma vez, imóvel novo. E pode ser utilizado esse redutor social uma única vez na vida útil desse imóvel. Então, são algumas características que diferem. Créditos. Também posso tomar crédito? Sim. Porém, não posso tomar crédito daqueles valores que compuseram a base de cálculo de ajuste. Se eventualmente eu paguei para uma incorporadora o terreno que eu comprei e eu tenho direito ao crédito, eu não vou utilizar esse crédito, porque já está dentro do redutor de ajuste, sob pena de eu usar o crédito 2 vezes. Então, são cuidados que eu preciso tomar com a atividade de incorporação imobiliária e de compra e venda. Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, mande uma mensagem para nós, entre em contato, que nós teremos maior prazer em responder. Não perca o nosso próximo bloco, que nós vamos falar de loteamento, vamos falar de intermediação, locação. Conte conosco.